Alguma vez deu por si a lutar para abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar? Ou talvez tenha notado que levantar-se da sua cadeira favorita exige um pouco mais de esforço, um empurrão extra com as mãos nos joelhos. Estes pequenos momentos, que muitas vezes ignoramos como simples sinais de que estamos a envelhecer, são na verdade o nosso corpo a enviar-nos um aviso. Um aviso silencioso sobre algo chamado sarcopenia, que é a perda de massa muscular e força que acontece à medida que os anos passam. É uma realidade dolorosa, sentir que o nosso corpo já não responde como antigamente, que a nossa independência pode estar lentamente a ser posta em causa. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte disto não é inevitável? E se existisse uma forma não só de travar este processo, mas até de o reverter? Neste vídeo, vamos desvendar o segredo para reconstruir a sua força depois dos 60. Vamos falar sobre hábitos simples e, mais importante, sobre um alimento específico quase milagroso, que pode comer à noite para ajudar o seu corpo a reparar e a construir músculo enquanto dorme. Fique até ao fim, porque o que vou partilhar pode realmente surpreendê-lo e mudar a forma como encara o envelhecimento. Vamos então mergulhar no coração da nossa conversa. O que é que podemos fazer, de forma concreta e simples, para combater esta perda de força? A resposta pode ser mais fácil e deliciosa do que imagina e começa no seu prato, especialmente na última refeição do dia. Muitas vezes pensamos que para construir músculo precisamos de passar horas no ginásio a levantar pesos enormes, mas a verdade é que a nutrição desempenha um papel talvez ainda mais crucial, principalmente depois dos 60. O nosso corpo precisa dos blocos de construção certos, e esses blocos são as proteínas. O segredo não é apenas comer mais proteína, mas sim quando e que tipo de proteína comemos. É aqui que entra o nosso alimento especial da noite, o queijo fresco ou o requeijão. Sim, leu bem. Algo tão simples e tão tradicional na nossa cultura? Por que é que isto funciona tão bem? A magia está num tipo de proteína chamada caseína. A maioria das proteínas, como a do frango ou do peixe, é digerida relativamente depressa. A caseína, abundante no queijo fresco e no requeijão, é diferente. É uma proteína de digestão lenta. Imagine-a como uma pequena cápsula de libertação prolongada de aminoácidos, os tijolos que constroem os músculos. Quando come um pouco de queijo fresco antes de dormir, está a fornecer ao seu corpo um fluxo constante e lento destes tijolos durante toda a noite. E por que é que isto é tão importante? Porque é durante o sono que o nosso corpo faz a maior parte do seu trabalho de reparação. Enquanto descansa, o seu corpo está ocupado a reparar os tecidos, a consolidar memórias e, sim, a construir músculo. Se não lhe der as ferramentas necessárias, ele não consegue fazer o trabalho. Comer este alimento à noite é como deixar uma equipa de construção a trabalhar no seu corpo enquanto dorme, garantindo que acordará um pouco mais forte no dia seguinte. Não precisa de ser uma grande quantidade. Cerca de 2 ou 3 colheres de sopa, talvez com uma pitada de canela ou uns frutos vermelhos por cima, é mais do que suficiente. É um hábito pequeno, quase insignificante, mas com um impacto tremendo ao longo do tempo. Pense nisto como um investimento diário na sua força e independência futuras. Mas não podemos colocar toda a nossa fé apenas num alimento. Ele é uma peça poderosa do puzzle, mas existem outras. Outro hábito fundamental é distribuir a sua ingestão de proteínas ao longo do dia. Muitos de nós temos o hábito de comer pouca proteína ao pequeno almoço, talvez um pão com manteiga e um café, um almoço razoável e depois um jantar pesado, com a maior dose de proteína do dia. Para os nossos músculos, isto não é o ideal. Imagine que os seus músculos são uma fogueira que precisa de ser alimentada para se manter acesa. Se lhe atirar um grande tronco apenas uma vez por dia, ela vai arder intensamente por um bocado e depois apagar-se. Mas se for adicionando pequenos pedaços de lenha ao longo do dia, a fogueira mantém-se constante e forte. É o mesmo com a proteína. Em vez de uma dose massiva ao jantar, tente incluir uma fonte de proteína em cada refeição. Ao pequeno almoço pode ser um ovo cozido ou um iogurte grego. Ao almoço, uma boa porção de peixe grelhado,
como a nossa sardinha ou carapau, ou um bife de frango. Ao lanche, um punhado de tremoços ou amêndoas. Ao fazer isto, mantém os seus músculos constantemente alimentados, otimizando a capacidade do corpo para reparar e construir tecido muscular. Esta abordagem não só ajuda na força, como também o mantém saciado por mais tempo, evitando aqueles desejos por doces a meio da tarde. A combinação de uma distribuição equilibrada de proteína durante o dia, com aquele impulso extra de caseína à noite, cria um ambiente perfeito para os seus músculos prosperarem. É uma sinergia poderosa que transforma o seu corpo numa máquina mais eficiente de construção muscular, mesmo depois dos 60, 70 ou 80 anos. Agora que já estabelecemos a importância de alimentar os nossos músculos com o combustível certo e na altura certa, precisamos de falar sobre a outra metade da equação: dar aos músculos uma razão para crescerem. Pode comer toda a proteína do mundo, mas se não usar os seus músculos, o corpo simplesmente não verá necessidade de os manter fortes. É o velho ditado: ou os usa ou os perde. E aqui, não estou a falar de se inscrever num ginásio e tornar-se um culturista. Estou a falar de movimentos simples e eficazes, que pode fazer no conforto da sua casa, usando o peso do seu próprio corpo. Um dos exercícios mais poderosos e funcionais que podemos fazer é algo que já fazemos todos os dias: levantar-se de uma cadeira. Mas vamos fazê-lo de forma consciente. Sente-se numa cadeira firme, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Agora, sem usar as mãos para se apoiar nos joelhos ou nos braços da cadeira, levante-se. E depois, sente-se de novo, de forma controlada. Não se deixe simplesmente cair na cadeira. Controle a descida. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. Se for muito difícil no início, não há problema. Comece por 5, ou use uma cadeira um pouco mais alta. O importante é começar. Este simples movimento fortalece os músculos das pernas, os glúteos e o core, que são essenciais para o equilíbrio, para caminhar e para evitar quedas. Outro exercício fantástico são as flexões na parede. Fique de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Coloque as palmas das mãos na parede, um pouco mais abertas que a largura dos ombros. Incline-se lentamente em direção à parede, dobrando os cotovelos, e depois empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços, ajudando em tarefas como empurrar um carrinho de compras ou levantar os netos. O segredo aqui é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. Crie uma rotina. Talvez enquanto espera que o café aqueça de manhã ou durante os anúncios do seu programa de televisão preferido. Para além da nutrição e do movimento, há um outro elemento que muitas vezes esquecemos e que é absolutamente vital para a saúde muscular: a hidratação. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, mesmo que ligeiramente, o desempenho muscular diminui, a recuperação é mais lenta e o risco de cãibras aumenta. Muitas vezes, com a idade, o nosso mecanismo de sede torna-se menos apurado e podemos passar o dia inteiro sem beber água suficiente, sem sequer nos apercebermos. Não espere ter sede para beber água. A sede já é um sinal de que o seu corpo está a começar a desidratar. Tente ter sempre um copo ou uma garrafa de água por perto e vá bebendo pequenos golos ao longo do dia. Uma boa regra é olhar para a cor da sua urina. Se estiver amarelo clara, está bem hidratado. Se estiver amarelo escura, precisa de beber mais água. Pequenos gestos como estes, integrados no seu dia a dia, fazem uma diferença monumental. É a combinação do queijo fresco à noite, da proteína distribuída ao longo do dia, dos exercícios simples, mas consistentes, e de uma boa hidratação que cria a fórmula vencedora para reverter a perda muscular e recuperar a sua vitalidade. Ao olharmos para trás, para tudo o que conversamos, a mensagem principal é incrivelmente positiva e cheia de esperança. A perda de força e vitalidade não tem de ser uma sentença inevitável do envelhecimento. É uma condição, não um destino. Temos nas nossas mãos o poder de influenciar este processo, de o abrandar e, em muitos casos, de o reverter.
Trata-se de fazer escolhas pequenas e inteligentes, dia após dia. Pense nisso. Ao adicionar aquele pouco de queijo fresco ou requeijão à sua rotina noturna, está a dar ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se reconstruir enquanto dorme. Ao certificar-se de que cada refeição tem uma fonte de proteína, está a manter a sua fogueira metabólica acesa e os seus músculos nutridos ao longo do dia. Ao dedicar apenas 10 a 15 minutos a exercícios simples, como levantar-se de uma cadeira sem ajuda ou fazer flexões na parede, está a enviar um sinal claro ao seu corpo. Preciso destes músculos, quero que eles sejam fortes. E ao manter-se hidratado, está a garantir que todo o sistema funciona da melhor forma possível. Nenhum destes passos é drástico. Nenhum exige uma mudança de vida radical ou equipamento caro. São pequenos ajustes, suaves integrações na vida que já leva. Mas o efeito cumulativo destas pequenas ações é imenso. Imagine-se daqui a 3 meses, a 6 meses, a sentir-se mais firme nos seus pés, a carregar as compras do supermercado sem sentir aquele cansaço nos braços, a brincar com os seus netos no chão e a levantar-se depois sem dificuldade, a abrir aquele frasco teimoso à primeira tentativa. Estas não são fantasias, são os resultados reais e tangíveis de cuidar dos seus músculos. Lembre-se que o seu corpo tem uma capacidade incrível de se curar e de se fortalecer, a qualquer idade. Só precisa que lhe dê uma oportunidade e os ingredientes certos. Seja paciente consigo mesmo. Seja consistente. Celebre as pequenas vitórias. Hoje conseguiu fazer mais uma repetição do que ontem? Isso é uma vitória. Lembrou-se de beber um copo de água extra? Isso é uma vitória. Cada pequeno passo na direção certa é um passo para longe da fragilidade e para mais perto da força e da independência. A sua jornada para uma vida mais forte e ativa começa com uma única decisão. A decisão de tentar. Agora gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar a aplicar na sua vida? Já alguma vez tinha pensado no impacto que um simples alimento à noite poderia ter? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. Se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem precisar de a ouvir. E claro, subscreva o nosso canal para não perder mais dicas e conversas sobre como viver uma vida plena, saudável e feliz em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para ficar mais forte. Viva a sua melhor vida com energia e vitalidade todos os dias.